Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos de volta com o programa Em Poucas Palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Como você já sabe, eu sou o Natsan Matias, agradeço sua audiência mais uma noite. Fazendo companhia com a gente está o pastor Augustus Nicodemos. Boa noite, Natsan, boa noite você que é nosso ouvinte. Nós, mais uma vez, estamos aqui na expectativa de que o programa de hoje vai ser uma bênção na sua vida. Fica conosco. Olha só, o personagem mais peculiar e marcante da história do mundo, sem dúvida, foi e é aquele que nasceu em Belém e cresceu em Nazaré. Seu nome é Jesus. Mas quem é ele de fato? Um famoso escritor cristão, no livro Mais que um Carpinteiro, o nome dele é Josh McDowell, procura desenhar à luz da Bíblia quem é Jesus. Segundo esse escritor, uma das coisas mais inquietantes sobre ele é o fato de ele se dizer o próprio Deus encarnado. Como já perceberam, a pessoa de Jesus é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, quero fazer a pergunta que é tema de um dos capítulos do livro de McDowell, Quem é Jesus? Senhor, um mágico ou um maluco? Muito bem. É claro, né? Para nós cristãos não há a menor dúvida com relação à resposta. Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus. É aquele que veio dos céus, se tornou um de nós no ventre da Virgem Maria, assumiu a nossa humanidade, viveu entre nós, comeu do nosso pão, bebeu da nossa água, respirou o nosso ar, andou na nossa terra e se entregou na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, aguardando o momento de retornar para julgar os vivos e os mortos e para sempre reinar com seu povo no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Eu te dei em poucas palavras o resumo do que o cristianismo histórico acredita a respeito de Jesus e que está nos grandes credos e confissões com certeza produzidos, não é? O grande ponto a respeito da personalidade de Jesus, ou da pessoa de Jesus, é a questão das fontes. Como é que onde nós aprendemos a respeito de Jesus? Quais são as fontes que nos dão informação sobre ele? Então, basicamente, o que nós temos são, em primeiro lugar, os evangelhos e as cartas escritas por discípulos de Jesus. Todos esses documentos datam de meados do primeiro século, dos quais nós temos cópias e mais cópias. Temos 5.000 cópias produzidas ao longo dos anos, até que a imprensa foi criada, foi inventada, e aí então essas cópias que eram feitas à mão, elas passaram a ser feitas de maneira mecânica, e nos dão com exatidão aqueles documentos originais produzidos no século I. Esses documentos, que são os documentos primários, eles nos apresentam Jesus exatamente dessa maneira aí que nós falamos, que ele é o Filho de Deus, ele era o Messias esperado pela nação de Israel, que havia sido anunciado pelos antigos profetas 600, 700 anos antes dele vir ao mundo, com detalhes precisos quanto ao seu nascimento, as circunstâncias da sua morte, a razão pela qual ele morreu, e nos dizem também a respeito das suas reivindicações. Esses evangelhos, que foram escritos por pessoas que andaram com Jesus, nos dizem que Jesus, com frequência, reivindicava que os seus discípulos renunciassem, inclusive, à própria vida, para poder segui-lo, que o amassem mais do que amavam seu pai, sua mãe, os filhos, a família. E a própria vida. A própria vida. Deveriam estar dispostos a renunciar, se necessário, às riquezas e aos bens materiais para segui-lo. Esse Jesus dizia para as pessoas que elas deveriam ter fé nele da mesma forma que tinham fé em Deus. E aceitava adoração. Várias vezes os discípulos se curvaram para adorá-lo e ele não recusou, não. Ele aceitou ser adorado. Ele disse, inclusive, vocês podem me pedir coisas e eu vou conceder a vocês, da mesma forma que vocês pedem ao Pai. E ele fez declarações do tipo assim, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E aí então vem a grande questão. De acordo com essas fontes, Jesus de fato se apresenta como sendo o próprio Deus, em forma humana, Deus visitando o nosso planeta.
E aí nós só temos duas opções, Nathan, diante dessa realidade. Ou ele era um megalomaníaco, um louco, cheio de retórica e de poderes para nós desconhecidos. Ele conseguiu cativar multidões a ponto de que no século I, final do século I, o Império Romano quase todo, uma grande extensão, já tinha ouvido falar dele e ele tinha seguidores em toda a extensão do Império Romano e gente disposta a morrer por ele. Como de fato Aconteceu, não é? Ou ele era um louco com poderes extraordinários que ultrapassam a nossa compreensão, ninguém jamais teve um poder sobre as massas como ele, ou ele era realmente quem ele disse, Deus, o Filho de Deus. Quando a gente pesa a evidência, a gente chega à seguinte conclusão. Primeiro, se ele não tem como esse homem ser um enganador e um megalomaníaco, porque ele tinha muitos inimigos. Quando ele, por exemplo, disse que depois de morto ele haveria de ressuscitar, a coisa mais fácil do mundo para os judeus e para os romanos, depois da morte dele, teria sido apresentar o corpo dele. E pronto, tinha não é dizer, acabado está ali. aqui, ele não ressuscitou coisa nenhuma, está aqui o corpo dele. Mas não houve isso. Onde está o corpo de Jesus? Isso não foi apresentado. Os seus discípulos, eles eram judeus. O judeu é monoteísta. O judeu é criado desde cedo na crença de que só existe um Deus. Então, para que um judeu acredite que um determinado homem é Deus, então isso representa uma quebra de paradigma tremenda, é uma revolução, e não foi só na cabeça de um, não. Foi primeiro na cabeça de 12 e depois em centenas de milhares. E aqui a gente cita um ilustre, que é Saulo de Tarso, um rabino extremamente preparado, zeloso, dentro da tradição mais nobre do judaísmo, que inclusive chegou a perseguir os cristãos porque não podia aceitar aquilo que os cristãos diziam, que Jesus era Deus, que era o Filho de Deus, Salvador do mundo. Pois bem, esse homem finalmente chega à conclusão de que ele estava errado e se tornou o maior pregador do cristianismo, inclusive escrevendo várias das cartas que hoje nós temos no Novo Testamento. É fantástico. É fantástico isso aí. Então, quando a gente examina as evidências, será que um louco seria capaz de produzir esse efeito, criar uma doutrina que fala do amor, que fala da justiça, que fala da verdade, de você se dar pelos seus inimigos, de você viver para a glória de Deus? Será que um louco seria capaz de atrair tantas pessoas e formar aquela que é a maior religião mundial, baseada no amor ao próximo, no amor a Deus? As evidências todas apontam para que aquilo que ele disse de fato é verdade. Jesus, de fato, é o Filho de Deus que veio ao mundo com a finalidade de, na cruz do Calvário, derramar seu sangue para salvar pecadores. Ele não foi simplesmente um profeta judeu que os discípulos endeusaram, um iluminado como Buda, ou um reformador do judaísmo a quem os discípulos acabaram atribuindo aí milagres, sinais e prodígios. Não, de fato ele foi aquilo que a Bíblia nos diz que ele é. Mas o que eu acho que essa pergunta, quem foi Jesus, ela não tem muita importância se ela não for acompanhada de outra, Nathan. Qual deve ser a nossa atitude com relação a ele? Porque se Jesus é o que ele diz, não é? O Filho de Deus, se ele é Deus, se ele vive, se ele tem todo o poder nos céus e na terra, se ele voltará, se ele é o único e suficiente Salvador, então a nossa atitude para com ele só pode ser uma, é de adorá-lo, de nos curvar diante dele, de nos submetermos a ele, de servi-lo, de viver para agradá-lo e para anunciar o nome dele em todo lugar. Então é inútil para as pessoas dizerem assim, não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que ele é a terceira pessoa da Trindade, eu creio de fato que ele foi enviado por Deus ao mundo. De que é que isso adianta se você não se curva diante dele, não se humilha diante dele e o aceita como Senhor e Salvador da sua vida? Essa sua pergunta é fantástica. Quem foi Jesus? E nós vamos dizer, ele é o Filho de Deus. E a pergunta é, o que é que você vai fazer agora com isso, querido ouvinte? Qual vai ser a sua reação diante disso? Uma boa pergunta agora para você, amigo ouvinte. É você que tem que pensar agora com a pergunta que foi feita e foi deixada agora no seu coração, tá bom? E para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso, vamos ouvir uma música que nos ajuda a você pensar um pouquinho, parar um pouquinho para saber como responder agora você essa pergunta com relação a quem é Jesus e o que você deve fazer com essa informação.
Você ouviu O Nome de Jesus com o Povo da Aliança. Ok, nosso tempo acabou, mas amanhã estaremos de volta com mais um programa Em Poucas Palavras. Caso você tenha alguma dúvida, envie sua pergunta para o e-mail que a gente tem divulgado, empoucaspalavras@pipg.org. Obrigado pela sua audiência. Reverendo Augusto. Nós queremos aqui nos despedir de você, lembrando isso. Ele vive, Ele é Senhor. Curve-se diante dEle, venha a Ele. Ele mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vá até Jesus e receba o perdão de pecados e sentido para a sua vida. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite, será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320. www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.